Bom, companheiros, essa semana aqui, o último período, nós temos aí uma série de acontecimentos importantes que a gente precisaria analisar aqui com certo cuidado. São problemas políticos que requerem uma solução do ponto de vista da intervenção política da classe operária, né? Não tanto como a gente vem fazendo do ponto de vista da análise geral, da teoria, né, do problema do golpe de Estado, etc. e tal. O primeiro deles, né, para o qual eu queria chamar bem a atenção, foi o discurso feito pelo ex-presidente da República, né, Luiz Inácio Lula da Silva, no ato público dos petroleiros em defesa da Petrobras, no ato público da FUP em defesa da Petrobras. Esse ato público, esse discurso, perdão, ele colocou em evidência tanto o avanço na política do PT como as profundas debilidades do PT diante da política golpista, né? De um lado, né, eu acho que ficou absolutamente claro no ato que a direção do PT, pelo menos o grupo lulista, tem consciência de que o governo do PT está ameaçado de ser derrubado por um golpe da direita, né? Ele mencionou aí coisas que nós temos dito sistematicamente, né? Os golpes contra o Getúlio Vargas, e outras coisas mais que dizem respeito à situação política atual em comparação com situações anteriores que aconteceram no Brasil. Isso daí nós podemos dizer que é uma coisa positiva porque mostra que a direção do PT sai daquela política de ficar aguardando a bondade da democracia, né? A solução mágica da democracia, e decide se mexer. No final do discurso, Lula disse o seguinte, que ele é a favor da paz e da democracia, mas se quiserem briga, né, ele disse, nós também sabemos brigar. Quer dizer, é uma ideia importante que rompe um pouco o círculo de paralisia do PT diante da ofensiva golpista. No mais, né, o que nós vimos no discurso e na reunião é a tradicional pasmaceira, adaptação política e capitulação política do PT. Há um chamado aí para sair das ruas, que tem um caráter burocrático. No discurso, o ex-presidente da República insistiu sistematicamente que o MST deveria colocar o seu exército na rua. Quer dizer, não é um chamado à população para se mobilizar por reivindicações efetivas. É um chamado às organizações dirigidas pela burocracia do PT a se mobilizar. E isso daí, evidentemente, que não é uma mobilização de verdade, né? É uma mobilização super controlada, é uma mobilização feita pela burocracia, e logicamente que uma mobilização com essas características só pode ter um efeito propagandístico limitado, não é capaz de enfrentar efetivamente a ofensiva que a direita está organizando no país inteiro. A grande debilidade do PT, o que é? É que o PT não faz um apelo, e nem pode fazer, né? Precisaria mudar completamente de política, precisaria mudar muitas coisas além da política, não faz um apelo a que a grande massa da população se mobilize pelas suas necessidades, né? Um exemplo desse tipo de política é o que aconteceu na greve dos caminhoneiros. A greve foi denunciada aí pelo governo,
né, e pelos setores aliados ao governo como sendo, na realidade, não uma greve, mas um lockout patronal. Essa acusação ela tem motivo para ser, né? É evidente a participação patronal no lockout, etc. e tal, na greve, né? No entanto, a direção do PT não, o governo do PT agiu como age a burocracia do PT sempre que os trabalhadores se mobilizam, que nós estamos acostumados a ver isso daí sistematicamente no Correio. De um lado, usou uns pelegos sem autoridade política para fechar um acordo, manobra que eles tentaram várias vezes no Correio, né? Muito conhecido isso daí. E de outro lado, usou o poder do Estado para enfrentar a greve pela força e desbloquear as estradas, né? A justiça, né? Aí se estabeleceu uma aliança clara entre o governo PT e a justiça patronal, como muitas vezes no passado já aconteceu, estabeleceu uma multa extremamente alta a todos os indivíduos e empresas que estiverem bloqueando as estradas, etc. e tal. Quer dizer, aí você tem o retrato do que é a política do PT em relação às massas, né? Ao invés de levar adiante uma mobilização baseada em reivindicações, até mesmo concessões para as massas, tudo fica no terreno burocrático. O ato da Petrobras, ele foi um ato em defesa da Petrobras, né? De uma maneira a defender aquilo que o PT fez limitadamente na Petrobras, que é uma política nacionalista a meio pano, não chega a ser uma verdadeira política nacionalista, né? Estabeleceu que as contratações da Petrobras têm que ser 60% nacional, o que é uma medida nacionalista moderada. Estabeleceu um regime diferenciado para os leilões, mas ficou nisso daí. Os trabalhadores da Petrobras, por exemplo, não tiveram alterado o regime de trabalho de terceirização. O PT manteve integralmente o regime de terceirização, que é uma condição indispensável para que você possa efetivamente transformar a Petrobras numa empresa lucrativa para os investidores estrangeiros. Quer dizer, o PT tentou fazer uma política direcionada para o capital nacional sem quebrar o regime de dominação do imperialismo sobre a Petrobras. Isso daí também mostra a extrema limitação do PT. Porque você, com essas medidas, não consegue entusiasmar ninguém para a defesa das, entre aspas, conquistas do PT na Petrobras. Porque essas conquistas são muito precárias, vamos dizer assim, são muito pouco tangíveis, palpáveis. Quer dizer, nós temos aí a grande limitação da política do PT, que ficou visível no ato, fica visível o tempo todo, né? O PT não consegue atuar a não ser como uma burocracia do Estado que se apega aos interesses capitalistas, nacionais em muitos casos, mas capitalistas, e quando se vê atacado pelo imperialismo não consegue nem dar uma resposta à altura. O Lula falou que a oposição quer destruir a Petrobras, é um fato isso daí, bastante evidente, né? Mas é lógico também que para que os trabalhadores se mobilizem, seria necessário mais do que defender a situação atual. Seria necessário defender a situação atual, tendo em vista um avanço no sentido do interesse da classe trabalhadora. Por isso que nós temos que traçar, diante do problema da Petrobras, uma política que vai muito além da política do PT. Primeiro, nós entendemos que
um dos objetivos de toda operação golpista é a destruição da Petrobras, que a destruição da Petrobras seria um retrocesso extraordinário, que isso tem que ser denunciado diante dos trabalhadores. E nós levantamos também, ao mesmo tempo, as reivindicações positivas pelas quais os trabalhadores, sim, têm interesse de lutar, que é a estatização completa da empresa, o controle dos trabalhadores sobre a empresa, que é uma reivindicação muito concreta, né? Porque está em jogo aqui, nesse momento, todo o problema da administração da empresa. O que o escândalo de corrupção promovido pela direita tem revelado é que há uma cumplicidade entre os administradores e o capital privado. Independentemente das considerações gerais sobre todo o escândalo que está na Polícia Federal, a maneira como é feita, etc. e tal, esse fato é um debilitamento da empresa de qualquer modo, que a direita está utilizando. Então, o problema do controle operário é a única resposta efetiva contra isso, porque é ou o controle operário ou entregar a empresa na mão dos capitalistas estrangeiros, privatização. Não tem meio termo. O meio termo, que seria a administração democrática, é justamente o que entrou em crise com todo esse escândalo, com toda essa situação. E, acima de tudo, nós temos que levantar o problema do fim da terceirização e da incorporação com plenos direitos de todos os mais de 200 mil trabalhadores que trabalham para a Petrobras. Na verdade, essa reivindicação é a reivindicação mais importante, porque ela significa que o dinheiro da Petrobras, o dinheiro do petróleo, vai beneficiar milhões de trabalhadores, né? Porque não são só os trabalhadores que estão trabalhando lá, mas suas famílias, etc, etc, etc. E não, né, acionistas anônimos estrangeiros nas bolsas de valores. Né? Isso é um motivo para o trabalhador lutar pela Petrobras. A situação atual, embora seja, digamos assim, relativamente superior ao que está se tramando contra a Petrobras, não oferece um grande motivo para os trabalhadores lutarem. Então é preciso levantar esse programa, claramente é um programa positivo, né, em relação à questão da Petrobras. Bom, esse é um primeiro aspecto da situação. O segundo aspecto da situação são as duas marchas que estão convocadas para daqui a 2 semanas. A direita convocou uma marcha no dia 15 de março, domingo, e a CUT e outras organizações populares e tal convocaram uma marcha para o dia 13 de março, sexta-feira. Aqui o importante é ter uma caracterização clara do que são as marchas para definir uma política. Né? No começo, antes da gente começar essa discussão aqui, foi dado um informe aqui de que o PCB falou que não participa de marcha governista, seria no dia 13. Quer dizer, o problema não é a marcha governista, o problema é a marcha do dia 15. Esse que é o fato significativo da situação política. Que eu queria chamar a atenção para uma coisa que o conjunto da esquerda ou não percebe, ou não quer perceber, ou percebe, mas não dá importância, não sei o que é uma cegueira e é uma política suicida. Na luta contra o PT, né, que muitos setores da esquerda dizem que tem que ser crucificado porque é um partido que atacou os trabalhadores, etc, etc, a direita vem conquistando um espaço político próprio. E só a direita vem conquistando esse espaço político. Cresce a polarização, que já havia se manifestado nas eleições, entre, de um lado, o PT e, de outro lado, a direita. A direita
tem investido bastante dinheiro e bastante recursos nessa marcha do dia 15. Né? Finalmente chegou a hora de a gente ver o que havia de realidade naquelas pessoas extremamente sábias que, quando a direita fez as primeiras manifestações, falaram assim: é uma meia dúzia de gatos pingados. Vocês se lembram dessa colocação? É uma meia dúzia de gatos pingados? Bom, eu não tenho certeza de nada, porque eu não tenho bola de cristal, mas ouso dizer que no dia 15 nós não vamos ver uma meia dúzia de gatos pingados na rua. Pode ser uma manifestação muito grande, pode ser uma manifestação grande, mas que ela não vai ser uma manifestação inexpressiva, não há a menor dúvida. A direita está avançando, independentemente do restante da situação, do PT, do governo, disso, daquilo, se vai, dos prognósticos também ultra sábios, se vai haver golpe, não vai haver golpe, etc. e tal. O fato que tem que ser analisado com muito cuidado é que a direita está ocupando o espaço político, está avançando na situação, está mobilizando, está reunindo em torno das suas posições, né, uma camada maior de pessoas. Está assumindo a iniciativa na situação política. Isso deveria preocupar todos os elementos da esquerda. Porque a direita, ela não é contra o PT porque o PT é corrupto. Ela é contra o PT porque o PT é de esquerda. E o PT é um partido de esquerda ultramoderado. Agora vejam vocês, façam o cálculo. Se a direita é contra o PT porque ele é de esquerda e está travando essa guerra, apesar do PT ser ultramoderado, o que a direita acha das outras esquerdas que são menos moderadas do que o PT? É uma coisa absolutamente evidente, que todo um setor da esquerda não quer ver, que o crescimento, a maior organização, o impulso para a mobilização da direita é uma ameaça a toda a esquerda e ao movimento operário de um modo geral. Nós estamos assistindo aqui um replay de várias situações onde a extrema-direita cresceu e a esquerda, acreditando que a democracia era invencível, ficou assistindo esse crescimento até que chegou a hora que já não dava mais para fazer nada. Né? Sempre com a mesma conversa. No começo, são meia dúzia de gatos pingados. Depois, são os malucos que não têm programa para o país, não têm política, não estão de acordo com a democracia. Depois, a burguesia nunca vai aceitar a extrema-direita e depois você vai para o campo de concentração. É uma obrigação de toda a esquerda, de todas as organizações operárias, lutarem contra a direita. Não adianta falar que o governo PT é isso, isso, isso e aquilo, porque se o governo do PT for substituído pela direita, principalmente se isso for feito através de um golpe de força, derrubando o governo do PT, através de um impeachment, outra coisa, vai se desatar uma ofensiva da direita contra toda a esquerda e as organizações operárias no país, de uma maneira ou de outra. Não vamos acreditar em contos da carochinha. Quer dizer, não se, aqui, né, eu queria fazer uma colocação que fosse bem absolutamente clara. Não importa se a pessoa acha que vai ter golpe ou não vai ter golpe. Se a pessoa acha que não vai ter golpe, também ela precisaria, sei lá, comprar um jornal e ler, né? Que o golpe está nas páginas de todos os jornais. Mas, enfim, tem gente que acha, sei lá por quê, que não vai ter golpe. Não importa a opinião que a pessoa tenha do governo do PT. A nossa mesmo não é muito boa.
Eu diria até que é pior do que a dos outros. Nada disso importa. O que importa é que a direita, ela não é uma direita contra o PT. Ela é um movimento e uma organização de direita. E esse movimento está se estruturando e ele é contra a esquerda, mas principalmente contra a classe trabalhadora e as suas organizações. Esse aqui é importante. Isso precisaria ficar claro. A pessoa pode achar que não se deve opor, não se deve levantar nenhuma luta contra um eventual golpe que derrubasse o governo PT. Eu acho que é uma estupidez, uma sandice, mas enfim, a pessoa tem essa opinião. Mas e a direita? Qual que é a justificativa para não lutar contra a direita? Anteriormente, a justificativa era: a direita é meia dúzia de gato pingado. E agora, a direita não é mais meia dúzia de gato pingado. Vamos inventar uma nova justificativa? Nas mobilizações da Argentina, uma coisa que a gente viu, que também é uma tontice típica de grupos da esquerda pequeno-burguesa, é o seguinte: a manifestação da direita que aconteceu na Argentina, uma manifestação muito grande, ela não é um jornal de esquerda usou a seguinte expressão: não é uma massa reacionária única, utilizando muito mal a frase do Marx, né, contra o La Salle e tal. Lógico, numa manifestação, você sempre pode encontrar uma pessoa lá que está lá porque é uma pessoa totalmente confusa, porque não sabe o que está fazendo, porque não entende direito o que está acontecendo, porque foi levado pela propaganda da direita, sei lá o que, sempre. Pode ter até trabalhadores, claro. Mas você não define uma manifestação pela composição, né, aritmética e pela análise individual de cada integrante da mobilização. Você define as mobilizações e os movimentos pela sua direção, pelo seu caráter geral, pela sua base social. A base social do movimento da direita é a pequena burguesia conservadora e direitista. A direção é um setor da pequena burguesia e da burguesia de extrema direita, profundamente alinhada com o imperialismo. Então, esse é o movimento. Se lá no meio havia um ecologista que acha que o PT pisou numa flor e deve ser condenado, tudo bem. Não muda o caráter da manifestação. Assim como se a gente chamar um ato de 1º de maio do PCO e for um cara lá no ato que é defensor da ditadura, não muda o caráter do ato do PCO. Esse é um tipo de análise imbecilizante. Essa análise foi esboçada pelo PSTU e os grupos morenistas no Brasil nas manifestações de direita depois, né, da repressão do Alckmin e tal, quando a direita tentava tomar conta. Que o pessoal estava lá de verde e amarelo, mas o verde e amarelo não significava, não. O verde e amarelo significava sim. Tanto que agora nós temos 15 de março, que a direita chegou ao 15 de março através de todas as etapas que a esquerda falava que não tinha importância. A esquerda ela tem uma teoria de que as etapas que levam à preparação de um determinado acontecimento não tem importância. Que só tem importância a hora que o acontecimento já estiver preparado, né? Estiver pronto e acabado, aí sim, o golpe, por exemplo. A ameaça direitista. Só devemos prestar atenção nessa ameaça direitista depois que as coisas já estiverem acontecendo. Quando o correto para qualquer pessoa sábia
ou até qualquer ser humano normal, com seu juízo perfeito, pensaria no famoso provérbio popular: melhor prevenir do que remediar. Aqui, a política da esquerda é melhor remediar do que prevenir. Aqui vale a pena a gente, brevemente, fazer uma consideração sobre a trajetória do debate. A trajetória do debate tem que ser lembrada a todo momento, porque ele é uma extraordinária demonstração da falta de visão. Quando nós falamos em golpe, pela primeira vez, que foi mais ou menos na época do julgamento do Mensalão, onde a direita saiu à tona, digamos, com toda uma política clara contra o PT, que já parecia ser, já dava indícios de ser bem golpista, falaram que não, que o Mensalão o pessoal roubou mesmo. Muitos ingênuos da esquerda chegaram quase a dizer o seguinte, que tudo isso é uma manifestação da honestidade da democracia brasileira. Que é uma coisa que num jardim de infância mereceria a risada das crianças. Né? Colocaram metade da direção do partido do governo, que é um partido de esquerda, na cadeia, e o pessoal achando tudo isso normal, como se fosse normal, né, que se colocasse a direção do partido do governo na cadeia. Mas, enfim. Depois, quando a gente apontou para o fato de que havia toda uma organização de direita, veio a teoria de que era meia dúzia de gatos pingados. Quando a gente elaborou melhor a proposta de golpe, falaram que a burguesia amava de paixão o PT. Coisa que agora ninguém tem coragem de repetir. Nesses últimos dias, eu estive vendo a esquerda, ninguém mais fala que a burguesia morre de paixão pelo PT, que nunca ganharam tanto dinheiro, que para ganhar dinheiro tem que ser com o PT, que eles estão super satisfeitos. Acabou essa conversa mole. Inclusive, vários que falavam isso até 3 meses atrás, agora falam que o governo PT está isolado, em crise. Está faltando a explicação de como é que o PT, do dia para a noite, perdeu todo o apoio da burguesia, que amava de paixão, que não queria outro governo, que não queria nada. Quer dizer, tem toda uma história o que nós estamos falando. Quando a gente alertou contra a presença da extrema-direita nos atos de junho de 2013, falaram que não era nada disso, que o verde e amarelo era não sei o quê. Teve até partidos de esquerda mais audaciosos e mais folclóricos que falaram que a gente tinha que ser verde, amarelo e vermelho. Tá difícil agora de combinar essas cores aí, né? A manifestação do 15 de março está sendo chamada assim: venha de verde e amarelo. É a famosa manifestação patriótica, entre aspas, da direita antipatriótica, que quer entregar a Petrobras, que é a favor da privatização e tudo. Então, quer dizer, essa história nós temos que lembrar. Os prognósticos todos fracassaram. Né? E a esquerda deveria parar de inventar histórias tristes para encobrir a realidade, tapar o sol com a peneira. A realidade está aí, a direita está se fortalecendo. Explorando as debilidades do governo PT, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós temos que dizer isso daí para os trabalhadores, que eles exploraram tudo que o PT fez de errado, de pelego, de anti-operário e tal. Devemos falar. Mas isso aí não muda o fato de que a direita está na rua, está se organizando. Bom, sobre o problema do ato do dia 13. A esquerda deve sim ir ao ato. Porque o sentido geral do ato é um ato contra a direita. A esquerda deve ir com o seu próprio programa, com as suas próprias bandeiras, exigindo a estatização da Petrobras, exigindo o fim da terceirização na Petrobras, exigindo tudo que ela acha que tem que exigir do governo, e dando um programa para a mobilização dos trabalhadores contra a direita.
Se a esquerda não se junta com os elementos do PT que estão vendo o perigo da direita e querem lutar contra a direita, não tem futuro nenhum. Inclusive para convencer esses elementos a ter uma política mais à esquerda, uma política classista, uma política revolucionária, contra a política do PT, ultrapassar, superar a política do PT. Nós não concordamos com as reivindicações do ato, nós só concordamos com o sentido geral, que é se contrapor à direita, embora isso tenha sido feito de maneira muito envergonhada. Tem que prestar atenção, tem que saber analisar as coisas. Uma parcela da esquerda inventou um mito, uma ficção. Eles dizem o seguinte: não dá para ser a favor do impeachment, não sei por que eles de repente decidiram não ser a favor do impeachment, porque o governo PT, segundo eles, até a semana passada, era o governo de toda a burguesia, do imperialismo, era o governo, eu ouvi várias vezes, que o governo do PT era o governo da direita. Se é o governo da direita, mobiliza, fora Dilma, essa é a palavra de ordem. Porque o PCO teve a palavra de ordem de fora Sarney. Depois da ditadura, quando a gente falava abaixo a ditadura militar, teve fora Sarney, fora Collor, fora FHC. Se é um governo de direita, fora ele. Então não é. Então eles descobriram de repente, também de maneira envergonhada, que nem o PT, que o governo não é de direita, não querem agora levantar o impeachment. Tá certo? Bom, por outro lado, eles também não querem ser contra o impeachment. Porque eles vivem no meio pequeno burguês, de classe média conservadora. A classe média conservadora está sendo mobilizada pela imprensa direitista contra o PT. Eles não querem ir contra essa opinião. Eles não querem ir contra a opinião de ninguém. É aquela política, né, muito difícil de ser levada adiante, que é que quando as pessoas começam a brigar, você não quer brigar com ninguém. Não quer tomar nenhum lado, você quer ficar em cima do muro. Bom, para disfarçar esse em cima do muro, esses grupos políticos falaram o seguinte: os trabalhadores têm que tomar o poder. A gente poderia dizer também que o homem tem que viajar para Marte. O problema dessa palavra de ordem, que é maravilhosa, né? Governo dos trabalhadores, todo o poder aos trabalhadores, é que ela não está colocada na situação atual. Só tem esse problema. Ela não é uma palavra de ordem prática, ela é uma palavra de ordem de propaganda. Notem vocês que esses grupos sempre falaram que nós éramos um grupo propagandístico, né? Quando a situação se apresenta numa crise nacional, a única coisa que esses grupos conseguem fazer é apresentar uma palavra de ordem de propaganda. Quer dizer, isso e nada é a mesma coisa. Significa que uma parcela da esquerda, que está desorientada há muito tempo já, né? Que não entende as coordenadas fundamentais da situação política, caiu num vazio completo, num impasse completo, diante da polarização da situação. Não, os trabalhadores têm que dizer claramente que eles são contra o golpe. A palavra de ordem tem que ser não ao golpe, não ao impeachment. Porque esse golpe, esse impeachment são um golpe e um impeachment da direita. Isso tem que ser dito com todas as letras e claramente. Quem não consegue definir uma posição com base numa análise e fica dando voltas aí, que nem um João Bobo, empurrado para lá e para cá pela opinião pública divergente que tem no país, não merece dirigir nada. Não pode ser direção de nada, não pode aspirar ao posto de dirigente de nada. É preciso dizer claramente o que está aí. O PT é ruim, PT é ruim. A direita é uma ameaça maior do que o PT. O PT não vai conseguir conter a direita. É preciso que haja uma mobilização
independente, com as suas próprias palavras de ordem, como nós estamos propondo aqui. Uma mobilização que contemple as reivindicações essenciais dos trabalhadores, uma mobilização que não tenha nenhum tipo de acordo com a política burocrática, burguesa, e, em muitos casos, de capitulação diante do imperialismo do PT, uma política própria dos trabalhadores, uma política clara e uma política de luta. Porque também o problema da direita, já está ficando claro, não vai ser definido aí por medidas meramente legislativas e parlamentares. No ato da Petrobras, né, só para encerrar aqui, para dar um exemplo antes de entrar no último ponto, foram os provocadores disfarçados de cidadão comum, né, mas foi tirada uma foto de um cidadão com soco inglês. Eu acho que nós podemos presumir, sem muita dificuldade, sem muito medo de errar, que cidadão comum não vai protestar em ato público do outro partido com soco inglês. Aí o que aconteceu? Tentaram agredir a manifestação, houve uma reação das pessoas que estavam lá, e a imprensa deu que o PT é violento, a esquerda é violenta, mais um truque famosíssimo da direita. Para encerrar, companheiros, a resposta, ela ficou clara no caso do Paraná. No caso do Paraná, nós temos um movimento com reivindicações contra o pacotão, que atinge, em primeiro lugar, a ala direita do regime, que é quem quer impor um pacote duro contra os trabalhadores, mas que também coloca em xeque qualquer tentativa de pacote do próprio governo do PT. Nessa mobilização, existe toda uma política do próprio PT, e alas do PT, para acabar com a mobilização. Em Brasília, estourou uma greve dos professores também, parecida com essa, combativa, e foi também a direção sindical lá do PT que acabou com a mobilização. Os trabalhadores têm que prestar atenção nisso daí. Na hora de lutar contra a direita, de fato, o PT não luta contra a direita. No dia 13, a manifestação do dia 13, ela foi originalmente chamada pelos professores de São Paulo. Né? É uma coisa positiva porque a direção da POSP também, até hoje, não moveu um dedo, uma unha contra o governo PSDB, para defender os trabalhadores. A proposta original, inclusive, de realizar a manifestação no dia 13, foi nossa. Nós é que propusemos. A POSP aceitou e os outros sindicatos, outros setores do PT encamparam essa manifestação. Nós temos que fazer da manifestação do dia 13, da luta dos professores, uma luta real de trabalhadores, não de uma burocracia. Não para defender privilégios, não para defender o governo do PT em abstrato, mas para se opor à direita com um programa da própria classe trabalhadora, com os objetivos da classe trabalhadora, com a organização sindical dos trabalhadores e com os meios e métodos de luta dos trabalhadores, que são as manifestações, as greves e tudo que for necessário nas ruas para impor uma derrota à direita.